Como que anda a sua autoestima? Você sabia que uma autoestima fortalecida em Deus é fundamental para vivermos uma vida plena e alinhada com os propósitos dele para nós? É sobre isso que nós vamos falar no devocional de hoje. Olá, sejam todas bem-vindas ao canal Equilíbrios 3. Esse espaço é dedicado a mulheres cristãs que estão em busca de bem-estar físico, mental e espiritual. No nosso devocional de hoje, nós vamos falar sobre autoestima em Deus. Como fortalecer a nossa autoestima em Deus, no Senhor. Mas antes de começarmos, eu gostaria de te pedir, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, deixa seu like, seu comentário, compartilha com amigos e familiares e nos ajude a crescer e a espalhar a mensagem de Deus para mais pessoas. Se você me acompanha aqui nos devocionais, aqui no canal, nas redes sociais, você já deve saber que nós tratamos ao longo desse mês de junho sobre rejeição. E eu estava pensando num tema para a gente poder fechar esse mês. Eu até comentei no início do mês que eu não sabia se eu iria levar esse tema só no mês de junho ou se eu iria estendê-lo. Mas eu já tenho outros temas e outros assuntos no meu coração, o Senhor já tem me dado outros temas. E eu queria deixar uma mensagem final para a gente poder fechar esse mês com chave de ouro. Eu estava pedindo a Deus uma direção sobre o que falar e eu senti muito forte de falar sobre autoestima. Não essa autoestima que a gente escuta aí todos os dias, né? A gente vê alguém falando sobre a gente ter autoestima elevada, sobre baixa autoestima, mas sobre a autoestima fortalecida em Deus. E ao longo desse mês a gente viu vários temas sobre a rejeição, sobre o resgate da nossa identidade em Cristo, sobre as armadilhas dos muros de proteção. Nós falamos sobre as armadilhas da inveja, da comparação, falamos sobre carência, falamos sobre a necessidade de nos mantermos ocupadas, enfim, falamos sobre muitos aspectos relacionados a esse assunto. E uma vez que a gente está nesse processo de resgate da nossa verdadeira identidade, a gente já sabe que a gente não é aquilo que nos disseram que nós somos, a gente já sabe, a gente já entendeu que nós não somos as mentiras que o inimigo falou ao nosso respeito, que nós não somos as palavras que nós recebemos de maldição na nossa vida, que nós não somos aquilo que profetizaram de ruim contra nós. Nós já entendemos isso, nós já entendemos que temos uma identidade firmada em Cristo, mas e a partir de agora, como que a gente pode alimentar e fortalecer a nossa autoestima em Deus, para que a gente não venha cair novamente nessas armadilhas da rejeição, para que a gente não venha mais cair nessas armadilhas da vitimização, dos sentimentos de inferioridade. Então é importante que a gente continue alimentando a nossa fé e nos cuidando da nossa mente, blindando a nossa mente, que é um campo de batalha, falamos sobre isso também, para que a gente não volte a cair nas armadilhas, das mentiras do inimigo e de todos os traumas e fantasmas do passado. Todos nós já sabemos que nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. E isso já é mais do que suficiente para a gente entender que nós temos uma identidade em Cristo Jesus, uma identidade firmada em Deus. Fomos criadas para ser semelhantes a Ele. Mas eu gostaria de ler um texto que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse texto é um texto bem conhecido. Então, uma vez que você aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, uma vez que você entregou a sua vida para Ele, uma vez que você permitiu que Ele te curasse, uma vez que você permitiu que Ele te libertasse, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu ouvi uma vez numa palestra de uma irmã algo que me tocou muito e que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu já até postei sobre isso há um tempo atrás nas minhas redes sociais. Antes de pedirmos ao Senhor para sermos usadas por Ele, precisamos pedi-lo para nos transformar. Porque se a gente for parar para pensar, antes de sermos canais de bênção na vida de alguém, a gente precisa ser transformada. A gente precisa passar pela transformação. É claro que Deus tem poder para usar quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Ele usou uma mula, Ele pode usar qualquer pessoa, Ele pode usar qualquer coisa. Mas a vontade de Deus para nossas vidas é que Ele venha nos transformar, que Ele venha nos curar, nos libertar, para que nós possamos ser canais de bênção na vida de outras pessoas, para que nós possamos ajudar na transformação, na cura e na libertação de outras pessoas. Então, uma vez que nós aceitamos a nossa identidade em Cristo, somos transformadas pela palavra dele,
As coisas velhas, elas têm que ficar para trás. A gente não pode continuar carregando as coisas velhas, os traumas, as dores, as mágoas, as tristezas, as decepções, as traições. Para que a gente vai ficar carregando isso numa mala como um peso, como um fardo na nossa vida, se Deus nos chama para sermos livres, para vivermos algo maior, para vivermos um propósito maior? Se Deus diz na palavra dele que eis que tudo se fez novo. Então não adianta a gente querer ter um templo novo e colocar dentro desse templo as coisas velhas. Imagina você comprando uma casa nova, zerinho, sabe? Aquela casa perfeita que você sempre sonhou, que você sempre imaginou, cheirando a tinta ainda, sabe? Do jeitinho que você pensou, linda, maravilhosa, no lugar que você gostaria de morar. Pensa nisso, imagina. Aí quando você abrir a porta da casa com a sua chave nova, aquela chave dourada, linda, sabe? Você abriu a porta da sua casa, quando você vê, tá cheio de móvel velho, cheio de móvel usado, quebrado, cheio de entulho, cheio de roupa espalhada. Imagina essa cena. Como que você reagiria se você abrisse a porta da sua casa novinha que você acabou de comprar e se deparasse com um monte de móveis velhos, usados, quebrados? Você não ia estranhar isso? É exatamente isso que eu estou querendo dizer aqui com essa palavra. Não adianta nós querermos ser transformadas por Deus, nós queremos ser tratadas pelo Senhor, libertas, e continuarmos carregando dentro de nós as coisas velhas. Então, em nome de Jesus, que você possa, diante de todos esses devocionais que fizemos até aqui e diante de tudo que a gente ainda vai falar, que a gente vai continuar falando, que você possa ter esse entendimento de que você precisa abandonar aquilo que é velho, abandonar as mágoas, os ressentimentos, liberar perdão, ser livre de tudo que te aprisiona, ser livre da ansiedade, da angústia, das dores, dos traumas, para que você possa viver o novo de Deus na sua vida. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós precisamos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, toda a nossa angústia, porque ele cuida de nós. Ele sabe aquilo que a gente consegue lidar e aquilo que a gente não consegue lidar. Eu costumo sempre orar dessa forma para o Senhor: Senhor, me ajuda a lidar com aquilo que eu não consigo. Me ajuda a resolver aquilo que eu não consigo. Porque aquilo que a gente consegue fazer é fácil, a gente faz. Mas tem coisas, tem dores, tem situações na nossa vida que nós não conseguimos fazer, que nós não conseguimos dar conta sozinhas. E tá tudo bem. Deus, ele tá aqui para isso, para ser o nosso Pai, para ser o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Espírito Santo tem esse papel. Ele é o Consolador. Ele ora por nós quando nós não temos mais forças de orar. Então, se é um caso de você pedir ajuda profissional, peça ajuda profissional. Se é um caso de você se derramar na presença do Senhor, derrame-se na presença do Senhor. Entregue a Ele essa causa e fala: Senhor, eu não estou conseguindo lidar com isso. Eu já tentei, eu já orei, eu já pedi e eu não consigo. Eu ainda sinto essa dor, eu ainda sinto que eu preciso ser liberta nessa área, eu ainda sinto que isso ainda me machuca. Peça a Deus, Ele vai te dar a orientação necessária, Ele vai te instruir sobre aquilo que você precisa fazer. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ou seja, mesmo tudo aquilo de ruim que aconteceu na nossa vida pode contribuir para o bem. Eu creio cada vez mais nisso. Eu creio que Deus, ele não se alegra com a nossa tristeza, com o nosso sofrimento, com as nossas lutas. Eu creio que para ele seja difícil até ver a gente passando por determinadas situações. Mas nós estamos num mundo caído, no mundo onde entrou o pecado. E com isso nós sofremos as consequências desse pecado que entrou no mundo, dessa violência, essa maldade, né? O mundo jaz no maligno. E nós vivemos nesse mundo. E a palavra de Deus, ela é clara, nos alerta que nós vamos enfrentar aflições, que nós vamos passar por tribulações, mas também nos encoraja a termos bom ânimo, também nos encoraja a não perdermos a fé, também nos encoraja a lidarmos com essas situações com fé, com força, com esperança. Porque como que nós vamos ser exemplos para as pessoas que não têm Jesus no coração, lá fora, para poder dizer assim: olha, você pode passar por isso, você pode vencer essa dor, você pode superar isso com a ajuda de Deus. Se nós que somos cristãos não acreditamos, eu creio que o que a gente pode fazer numa situação dessa, nós que somos cristãos,
né, que porventura passamos por alguma situação como uma violência sexual, como uma agressão física por um marido, por alguém, enfim, por alguma situação muito delicada, muito difícil assim, a gente pode ser canal de bênção para outras mulheres que não têm Jesus, dando uma palavra de esperança, sabe? Dando uma palavra de conforto, mostrando para elas que a gente pode receber cura, que a gente pode receber amor, que a gente pode ser cuidada por Deus. Coisas que para o mundo parecem loucura, mas é verdade. Deus, ele nos ama de uma forma, Deus, ele cuida de nós de uma forma que ele nos ajuda a superar todo e qualquer trauma. Mas para isso a gente precisa entregar para ele. Por que muitas de nós sofremos com traumas por tantos anos e não conseguimos abrir mão da dor e do sofrimento? Porque infelizmente a gente acaba se apegando a essa dor e a esse sofrimento. Como assim, irmã, se apegando? Você acha que eu gosto de sofrer? Não, não é nesse sentido. Mas é porque inconscientemente a gente acaba, por questões de defesa, por questões de não saber lidar com essa dor, com essa ferida, com esse trauma, a gente acaba se apegando a ele. E a gente fica escravo daquilo ali. A gente remoe aquilo ali. A gente vive os nossos relacionamentos baseados naquilo ali. A gente passa a tirar impressões da vida das pessoas pelo que nós vivemos e enfrentamos. Então, para a gente poder ser curado e ser liberta por Deus, a gente precisa abrir mão. É chegar para ele e falar aqui, ó, Senhor, toma. Eu não sou essa pessoa mais. Isso já passou, eu já enfrentei, eu já tive que lidar com isso por muito tempo. Eu não quero mais lidar com isso. Toma, tá nas tuas mãos. Me liberta, me salva desse mal, me ajuda a superar essa dor, me ajuda de uma vez por todas a ser curada e liberta disso. E você vai ver que aos poucos o Espírito Santo vai trabalhando no teu coração e você não vai mais lembrar disso com tanta dor. Você não vai mais sofrer, você não vai mais chorar quando você for falar desse assunto. Como eu, por exemplo, que aos poucos eu quero vir trazendo um pouco da minha história aqui para vocês, um pouco do meu testemunho, que é um testemunho muito grande. Eu já passei por tantas coisas na vida e eu não quero fazer vídeos muito longos aqui, mas aos pouquinhos eu vou contando para vocês algumas das coisas que eu passei e que antes, se eu fosse falar, eu falaria chorando. Eu falaria assim, não conseguiria talvez nem falar, mas que hoje eu já consigo falar, sabe? Eu tenho certeza que assim como eu recebo testemunhos de pessoas que me mandam mensagem falando que foram tocadas pelos devocionais e pelas mensagens que eu trago aqui, assim vai ser com você. Quando você começar a ser curada, quando você começar a ser liberta de toda essa dor, de todo esse sofrimento, você vai conseguir falar sobre isso de uma forma tranquila e outras pessoas serão impactadas. Você vai fortalecer a fé de outras pessoas, você vai ajudar outras mulheres a superarem as suas dores. E eu vou falar algo aqui, gente, que não tem nada nesse mundo, pra mim, assim, eu falo por mim. Não tem nada nesse mundo assim mais especial do que você ouvir de alguém que você ajudou essa pessoa a ser curada, que você ajudou essa pessoa com a palavra que você trouxe, com o seu testemunho, a receber, sabe, um toque especial da parte do Senhor. Você ajudou essa pessoa a liberar perdão, sabe? Gente, não tem coisa melhor no mundo. Então, a gente precisa deixar que Deus nos cure, que Deus nos transforme, porque através da nossa transformação e da nossa cura, nós passaremos a ser canais de bênção na vida de outras mulheres, de outras pessoas. Nós passaremos a testemunhar do amor de Deus para outras pessoas. E é essa a vontade de Deus para nós. Precisamos abraçar a verdade de Deus. Precisamos abraçar a nossa identidade em Cristo. Lá no Salmo 139, verso 14, diz assim: Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Gente, Deus ele nos fez de uma forma maravilhosa. Antes mesmo de sermos formadas, antes mesmo de nascermos, Ele já tinha estabelecido um plano para nós. E olha que coisa maravilhosa saber disso. Então precisamos abraçar essa verdade e precisamos nos desprender das mentiras de Satanás. Nós não somos obras do acaso. Nós não somos aquilo que o mundo diz que nós somos. Nós não somos aquilo que
pessoas falaram para nós que nós seríamos, né? Você não vai dar em nada, ou essa menina vai ser uma... Não vou nem falar aqui porque são palavreados chulos, sabe? Mas quantos testemunhos a gente não ouviu, sabe? Quantos exemplos a gente não conhece de pessoas que ouviram isso? Quantas pessoas nós não testemunhamos falando isso para os filhos? Quantas vezes eu já ouvi: essa menina só dá trabalho, tem dedo podre para homem. Esse menino parece uma menininha, sabe? Esse menino é esquisito, essa menina é esquisita. Isso aí não presta. E infelizmente, muitas de nós, né, sofremos e vivemos isso, ouvimos esse tipo de palavras e não conseguimos superar, e não conseguimos separar aquilo que foi lançado como palavra de maldição da verdade da palavra de Deus. A gente não conseguiu fazer essa separação. Então, para mim, até pouco tempo atrás, era muito difícil eu aceitar o fato de que eu era amada, de que eu era escolhida por Deus, de que eu sou, né, escolhida por Deus, de que eu sou amada, de que eu sou uma menina dos olhos do Senhor. Até pouco tempo atrás era difícil eu aceitar essa realidade, porque eu acreditava nas mentiras do inimigo, porque o inimigo ele vai lançar mentiras na nossa mente o tempo todo. Ele vai o tempo todo te puxar para baixo, o tempo todo te fazer se sentir mal, o tempo todo lançar palavras para te fazer se sentir diminuída, para te fazer se sentir mal, para te fazer se sentir podre, um lixo, porque é essa a vontade dele. Como ele é um lixo, ele quer que a gente se sinta um lixo como ele. Mas em nome de Jesus, nesse dia, eu e você somos livres e libertas pelo poder da palavra de Deus, e nós tomamos posse dessa palavra de que somos filhas, somos co-herdeiras com Cristo, temos direito a uma herança, temos uma coroa esperando por nós no céu, que nós iremos estar com o Senhor na glória para todo sempre. E é essa esperança que tem que estar viva e ardendo em nossos corações. Que nós possamos nesse dia resgatar a nossa essência de filha de Deus. Deus tem promessa para mim e para a tua vida. Não importa o que o mundo te disse, não importa em que contexto você nasceu e cresceu, não importa o que você sofreu. O que vai determinar na minha e na tua vida é o que nós vamos fazer a respeito, a partir disso. Então a gente tem uma escolha. A gente pode escolher viver como vítima, a gente pode escolher viver remoendo o passado, a gente pode escolher viver escrava de uma rejeição, escrava de uma dor, de um trauma, ou a gente pode escolher viver como filha de Deus, como princesa do Senhor, como menina dos olhos do Senhor. E eu escolhi viver essa realidade, essa identidade em Cristo, que o Senhor me deu, e não a que o mundo me deu, e não a que o inimigo tenta me colocar todos os dias, esses rótulos malditos, essas frases malditas que nós ouvimos. Então que nesse dia essa palavra possa falar fortemente no seu coração, que nós possamos fechar esse mês com chave de ouro, crendo que nós temos a nossa autoestima fortalecida em Deus, que nós não precisamos de elogios, nem de validação dos homens, mas nós precisamos estar aprovadas pelo nosso Pai. Nós precisamos estar agradando a Deus. E lembre-se que agradar a Deus significa contrariar o mundo, significa desagradar muitas pessoas que não entendem, que não aceitam, que não têm o mesmo entendimento espiritual que nós. Então não estranhe se nesse processo de cura e de libertação da sua vida, você perceber pessoas se afastando de você, você perceber amizades que não querem mais estar do seu lado, você perceber comportamentos de algumas pessoas assim, sabe, estranhos ao seu respeito. Não estranhe isso. Saiba que Deus ele vai fazer uma limpeza completa na minha e na sua vida. Ele vai permitir que só fique na nossa vida e no nosso lado aquelas pessoas fundamentais para o cumprimento do propósito dele na nossa vida. Ele só vai permitir que caminhem conosco aquelas pessoas que são fundamentais para nos ajudar, para somar, sabe? E aquilo que não for do agrado dele, aquilo que não for da vontade dele, ele vai tirar, ele vai afastar. Então não se espante, aceite o processo, viva o processo de libertação e de cura, ore ao Senhor, fortaleça-se na palavra, continue se alimentando da palavra de Deus todos os dias, continue nessa busca, porque o Senhor vai te honrar, vai te ajudar, vai aumentar a tua autoestima nele, tá? E aqui eu não tô falando da gente se sentir linda e maravilhosa, porque isso é só uma das coisas que a gente passa a se sentir melhor, né? Quando a gente está com a autoestima elevada, a gente se sente bem, a gente se sente bonita, e não tem nada de errado com isso. Mas não é esse tipo de autoestima que eu tô falando aqui. Eu tô falando daquela autoestima
que o mundo pode chegar a botar o dedo na tua cara e dizer assim, você não presta, você não é nada disso que você tá achando que você é, e você nem se importar com aquilo porque você sabe quem você é. E você não precisa da validação das pessoas, você não precisa da aprovação dos homens, porque você já alcançou a aprovação de Deus. E é disso que nós estamos falando aqui, e eu espero de verdade que todos esses devocionais desse mês de junho possam ter falado com você como falou comigo. A gente vai continuar trazendo temas como esse aqui, mas a partir do próximo mês, Deus já ministrou no meu coração outros temas e eu tenho certeza que vão falar profundamente com você. E nós vamos estar aqui sempre compartilhando com vocês aquilo que vem de Deus, aquilo que o Senhor me inspira para trazer. Eu espero que essa palavra tenha falado no seu coração, que esse devocional tenha sido uma bênção, que você possa deixar o seu comentário aqui, porque vai ser muito legal saber como que esse devocional falou com você. Lembrando que esse devocional vai estar todo por escrito no nosso site. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você conferir lá. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas para nos ajudar a crescer o canal e a alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Gente, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê um dia abençoado, um dia iluminado na presença dele. Fique com Deus e até o próximo devocional.